Olá a todos. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar justamente sobre a morte do ego. Então, se vocês estão lembrados, no vídeo anterior, nós falamos sobre a importância da autoobservação para o autoconhecimento. Quando nós passamos a nos conhecer, a gente descobre que dentro da nossa psique, dentro da nossa psicologia, nós temos elementos que pensam, que sentem e que agem. E justamente esses elementos, esses agregados psicológicos, nós denominamos de ego. Além do ego, nós também temos a nossa personalidade, que é criada desde quando nós nascemos, mas que a nossa essência, né, aquela que realmente nossa identidade verdadeira, o Satnam, enfim, ela está adormecida, essa essência então adormece e parte dessa própria essência está aprisionada dentro desses agregados psicológicos, que é o ego. Lembrando então, o ego ele pensa. O que significa isso? Então, aqueles pensamentos que a gente não consegue controlar, de uma hora para outra a gente está pensando em algo que a gente nem gostaria, né, de pensar, muito comum isso. A gente quer ficar com a mente vazia e a gente não consegue. Tem sempre uma lembrança de algo que aconteceu vindo à nossa mente. Aí, de repente, começa a ter alguma lembrança de algo desagradável, de uma pessoa que a gente não gosta, já vem aquele sentimento de raiva, uma mágoa, vem algum desejo, enfim, tudo isso está relacionado à manifestação do ego. E a ação do ego é justamente o fato da gente não conseguir nem sequer controlar nossos pensamentos e sentimentos, e ele passa para a ação. Essa ação pode ser uma ação de violência, de você xingar alguém, de você brigar com alguém. Essa ação pode ser atos luxuriosos, pode ser, enfim, uma série de ações mesmo, que o ego, através da nossa inconsciência, acaba tomando conta então da nossa vida e a gente passa a viver de forma autônoma, de forma automática. Como é o caso, por exemplo, da gula, né? Você já está saciado, mas vem o desejo de comer mais, mais e mais. Às vezes você nem está com fome, mas vê uma propaganda na televisão ou está andando na rua e sente o cheiro e pronto, lá vem a gula, já vem a vontade de comer mesmo sem você estar com fome. Tudo isso são sequelas, então, de muito adormecimento da nossa essência, a ponto de que o ego da gula, nesse caso, se manifesta e você acaba se alimentando sem ter fome. Então, é um exemplo aí da gula, né, desses detalhes todos. Eu fiz um exemplo de uma árvore, né, com vários galhos, cada galho com muitas e muitas folhas, cada folha uma espécie de manifestação do ego, que seriam esses detalhes. Consequentemente, para a gente descobrir, para a gente conseguir eliminar essas coisas dentro de nós, nós precisamos, antes de tudo, descobrir esses defeitos psicológicos, estudá-los, justamente para comprovar isso que eu acabei de dizer, que o ego pensa, que ele sente e que ele age. Então, como é que ele pensa, como é que ele sente, como é que ele age? Essa é a base da nossa autodescoberta e da nossa transformação interior. Porém, para que a gente consiga entender e realizar uma técnica, uma metodologia da morte do ego, a gente precisa entender a constituição do ser. Então, o ser da filosofia, o ser a qual me refiro aqui, é aquele ser interior, ou seja, como é que nós somos constituídos. A gente sabe que nós temos uma personalidade, uma persona, que é o nosso RG aqui no mundo. Mas dentro dessa persona nós temos a essência, que é a nossa, nós podemos dizer assim, de a semente da alma, uma consciência que precisa ser trabalhada. Nós temos o agregado psicológico, o ego, mas nós também temos no nosso interior uma parte divina. Essa parte divina é muito retratada em diversas culturas, em diversas civilizações, e são muitas partes conscientes que temos dentro de nós mesmos, como é o caso do Deus interior. Então, uma divindade, nós podemos dizer que seria nosso Pai eterno, como em muitas religiões é chamado. Assim como existe uma força motriz que rege todo o universo, a gente poderia chamar isso de sol, de luz divina, enfim, que faz com que as coisas, que a vida floresça. No nosso interior nós temos essa mesma força, que nós chamamos de Cristo íntimo.
esse Cristo íntimo não se refere, na realidade, àquele Cristo histórico que a gente já conhece pelo Mestre Jesus, que conseguiu encarnar essa força e manifestá-la completamente em si. Por isso ele é chamado Jesus o Cristo. Mas todos nós temos já essa semente do Cristo dentro de nós, que, se bem trabalhada, nós vamos conseguir aí despertá-la e utilizá-la, inclusive, para o nosso trabalho interior. E uma parte muito importante que a gente vai utilizar muito na morte do ego é a Mãe Divina. No Yoga, quando se refere à manifestação de Deus, se diz que essa manifestação de Deus é feminina. Essa manifestação de Deus é uma deusa. Essa manifestação de Deus dentro de nós é a Mãe Divina, que recebe muitos e muitos nomes. É Maria, Ramyo, é Kundalini, é a Mãe Natureza. Enfim, a gente pode aí dar nome à Virgem Maria, a gente pode encontrar muitos e muitos nomes na literatura, na filosofia, na arte. Enfim, toda a civilização tem uma parte divina feminina. E é justamente essa Mãe Divina que existe dentro do no nosso interior quem vai nos auxiliar o tempo todo na eliminação dos nossos defeitos psicológicos. Então, precisamos descobrir com autoobservação e, após realizar essa autoobservação, descoberto o ego, nós passamos para a etapa de eliminação. E como é que nós eliminamos um defeito psicológico? Eu vou passar aqui 3 técnicas utilizadas para a morte do ego, que vem ser a morte em marcha, a meditação para a eliminação do defeito psicológico e a meditação profunda, que também segue a mesma linha, direcionada para uma compreensão muito mais profunda, pelo próprio nome diz, mas interiorizada da manifestação do defeito psicológico. Existe também uma outra técnica chamada sadhana para a morte do ego. Sadhana é uma técnica na qual se cristaliza uma disciplina de uma repetição de todos os dias de uma determinada técnica, a ponto que você atinge rapidamente consegue um grande benefício após uma certa repetição dos mesmos asanas, das mesmas posições, ou das mesmas meditações, ou mantras, enfim. Essa técnica especial do sadhana para a meditação para a morte do ego, ela é uma disciplina interior que a gente vai traçando. Essa técnica, futuramente, ela será entregue aqui no curso, e é uma técnica muito profunda, ela é uma técnica bastante avançada, que envolve pranayamas, que envolve a própria meditação, que envolve súplica à Mãe Divina Kundalini, enfim, que no momento, nesse vídeo, no entanto, nós vamos trabalhar especialmente com a morte em marcha, com a meditação para eliminação e a meditação profunda. E vamos começar com a morte em marcha. A base da morte em marcha é que nós estaremos realizando essa prática de momento em momento. Então, ao invés de esperar um certo momento do dia, final do dia, ou quando se acorda, para daí praticar uma meditação, algo assim para eliminar o ego, ao invés disso, a gente faz de instante em instante. O ego se manifesta e a gente já elimina ele. Esta é chamada, então, de morte em marcha. A base, evidentemente, da morte em marcha é a autoobservação, porque para que você consiga eliminar o tempo todo um defeito psicológico, você tem que estar centrado, você tem que estar desperto. Você tem que estar atento em si mesmo. Você só consegue estar atento a si mesmo através de um processo de autoobservação. É necessário lembrar de si mesmo o tempo inteiro, estar atento, portanto, a tudo que está acontecendo ao nosso redor e no nosso interior. Quando há uma reação dentro de nós, essa reação,
com certeza absoluta, é uma manifestação do ego. Então, toda vez que você se depara no evento e há uma reação, essa reação é o ego, então a gente já parte para a eliminação dele. Um exemplo prático, você está no trânsito, alguém buzina para você e você já tem uma reação de raiva, né? Você ficou incomodado com alguém que te fechou, alguém que te buzinou, alguém que causou um susto, alguma coisa assim. Então, essa manifestação dessa raiva já é o ego. Um detalhe de um defeito psicológico se manifesta quando você é incomodado. Sentiu a manifestação, a raiva aparecendo, aí você parte imediatamente para uma súplica para essa Mãe Divina Kundalini que está no nosso coração, que está no nosso interior. Então, imediatamente, a gente pede, Mãe Divina Kundalini, mate esse defeito. Ou mate essa ira, ou mate essa mágoa, enfim, aquele defeito psicológico que se manifestou naquele momento. Então, basicamente é isso. Mãe Divina Kundalini, mate esse defeito. Ou mate esse ego, então a palavra que você vai definir o ego não importa. Mas o importante é você suplicar para a Mãe Divina imediatamente, durante a manifestação do defeito psicológico, Mãe Divina, mate esse defeito. Muitas vezes o defeito psicológico é muito forte, então pedindo apenas uma vez não é suficiente. Aí então você pode pedir para o Cristo íntimo. Todos nós já temos uma semente do Cristo íntimo dentro de nós, ele está apenas aguardando uma oportunidade de se manifestar em nós. A mãe, a própria mãe divina, e também o pai. Então, como seria? Então, houve uma manifestação da raiva, alguma coisa te incomodou, alguma coisa te irritou, você percebeu através da observação e você pede, Cristo íntimo, expulsa esse defeito psicológico dos meus 49 níveis da mente. Mãe Divina Kundalini, mata-o. Pai interno, força. Apenas isso. Então, Cristo expulsa, mãe mata, pai força. Então, quando o defeito psicológico está ali, a gente quer se livrar dele e não está conseguindo, utilizamos então uma energia mais potencializada para que o defeito psicológico, enfim, pare de se manifestar. À medida que ele vai parando de se manifestar e vai recebendo esses golpes da Mãe Divina, não é necessário aqui, nesse momento, imaginar nada. Durante o curso a gente vai falar mais sobre a Mãe Divina, vai ficar mais fácil de entender, mas a técnica é essa. Você se auto-observou, pede para a Mãe Divina a eliminação daquele defeito imediatamente, mas se ele continua teimando em se manifestar, você pode potencializar a súplica pedindo para o Cristo íntimo para expulsar esses defeitos psicológicos do nosso interior, nossa mente, se a gente pudesse definir a mente como um edifício, ele teria 49 andares. A gente vai entender melhor isso futuramente, mas nossa mente é dividida em 49 níveis. Às vezes o defeito psicológico está escondido em algum nível e por isso que é difícil da gente expulsar ou controlar ele. Então, o Cristo íntimo consegue fazer isso. O Cristo íntimo é uma potência que tem dentro de nós, uma potência consciente. Ele vai instantaneamente até aquele nível mental, expulsa aquele defeito psicológico, de modo que vai enfraquecer ele, e a Mãe Divina, então, pode eliminá-lo. E quando você pede ao Pai essa força vai para a essência, para fazer com que a essência que está no nosso interior, que está adormecida, ela leve pequenos choques. Isso ocorre quando a gente faz essa petição para o Cristo, Mãe e Pai internos. E é claro que esse é realizado o tempo todo, né? Por isso que a gente chama de morte em marcha. Então a gente realiza durante todo o dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Percebeu a manifestação do ego, já pede para a Mãe Divina a sua eliminação. No entanto, a gente sabe que nós temos defeitos psicológicos se manifestando o tempo inteiro. Os defeitos psicológicos se manifestam quase que traçam um perfil na nossa personalidade. Então, uma pessoa muito irritada, por exemplo, uma pessoa que está sempre com raiva, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito luxuriosa, que o tempo inteiro está pensando em sexo, algo assim. Então, nós temos alguns defeitos psicológicos que se manifestam o tempo inteiro. E a base de tudo continua sendo a autoobservação. Então, a morte em marcha ele vai enfraquecendo esses defeitos psicológicos. Mas se você quiser uma eliminação mais profunda, mais rápida e liberar então aquela essência que está dentro ali daquele defeito psicológico, é necessário que você se autoobserve, evidentemente, para que você primeiro descubra esse defeito psicológico,
E aí, então, você vai começar a analisar esse defeito psicológico. Então, como é que ele vai ser aplicado essa técnica? Então, você vai analisar esse eu psicológico, esse defeito, esse ego. Então, em que momento ele se manifestou? O meu ego da ira se manifestou quando a pessoa que eu não gosto, então já é um motivo para você trabalhar, né? Por que você não gosta de uma pessoa? Então, aí já é um alerta. Como ele se manifestou? Então, ele gritou, ele se irritou, ficou de mau humor? Como é que aconteceu isso? Então, é uma análise que você vai fazer num processo meditativo. Por que ele se manifestou? Só viu a pessoa e já foi suficiente. Ou a pessoa disse alguma coisa que você não gosta e você já partiu ali para a briga. Então, qual o gatilho? O que desperta a manifestação desse defeito psicológico dentro de você? Quantas vezes durante aquele dia ele se manifestou? Foi só uma vez? Acabou aquele evento, o ego ficou quieto, a sua mente não lembrou mais ou ficou ali repetindo, né? Se lembrando daquela manifestação, daquela pessoa, daquele evento, daquela mágoa? Como é que ele se manifesta? E o que ocorre depois que ele vai embora? Né? Ele se manifestou, teve ataque de ira, gritou com todo mundo, brigou com todo mundo, e agora? Ele foi embora? O que aconteceu? Então, essa análise de como é que o ego vive dentro da gente, ela é importante porque nós vamos levar isso para a meditação. E a gente só consegue realizar essa meditação profunda no ego, focado na eliminação do ego, se você se auto-observa. Então, à medida que você vai se auto-observando, você já vai pedindo a morte do defeito psicológico, mas na memória isso fica gravado. Então, à noite, antes de dormir, você vai relaxar o seu corpo. Você pode ser sentado, deitado, enfim, a posição que melhor for confortável. Vai relaxar o seu corpo. Aí você vai, através da memória, vai pegar aquele defeito psicológico que você quer trabalhar, vou imaginar que seja da raiva. Aí você vai até aquele momento onde a raiva se manifestou, onde houve a reação, e a partir daí você foca nesta manifestação. Quando a gente foca e está concentrado, é normal você sentir a mesma coisa que você sentiu naquele momento. A hora que você sentir a mesma coisa que ocorreu naquele momento, você vai para a súplica imediatamente. Cristo expulsa esse defeito psicológico nos 49 níveis da mente. Mãe Divina Kundalini mata-o. Pai interno, força. Mas não acabou por aí. Então você conseguiu lembrar daquele momento que ele se manifestou hoje. Mas não foi só hoje que ele se manifestou. Provavelmente ele se manifestou ontem, antes de ontem e assim por diante. Então você analisa como aconteceu hoje e tenta lembrar como é que ocorreu nos dias anteriores. E toda vez que você sentir essa manifestação através da sua memória, você vai lá e pede imediatamente. Cristo íntimo expulsa, Mãe Divina mata, Pai interno força. E você vai fazendo isso até lembrar das manifestações na sua infância. Então, por isso que é uma meditação direcionada, focada na eliminação do ego. Alguns defeitos psicológicos se manifestam quando a gente é muito jovem. Então, à medida que a gente vai praticando essa técnica de meditação focada, a gente começa a lembrar da infância. Nas primeiras vezes, vai lembrar lá na adolescência, mas se você conseguir continuar praticando todos os dias, o ego da raiva, da ira, por exemplo, vai chegar uma hora que você vai ver lá com 3 anos de idade já tinha birra, né? Tem quantas crianças não se jogam no chão com raiva, gritando e tal. Isso já é uma manifestação do defeito psicológico. A gente não lembra, mas com a meditação a gente consegue focar de tal modo que essa memória se abre e a gente vai lembrar dessa manifestação na primeira manifestação daquele ego da ira, neste exemplo, nesta vida. Aí o que você faz? Quando você lembrar da primeira manifestação, imediatamente você vai pedir. Cristo íntimo expulsa esse defeito psicológico do meu interior, dos 49 níveis da mente. Mãe Divina Kundalini mata-o. Pai interno, força. Então, essa é a técnica utilizando a meditação focada na eliminação do ego. Você pode fazer isso, você pode pegar um ego só para estudar e ficar estudando ele todos os dias
E durante o dia, qualquer defeito psicológico, seja raiva, seja orgulho, seja vaidade que se manifesta, você pede a morte imediatamente. Mas você pode focar até eliminar ele completamente. Pode ser uma mágoa, pode ser a própria ira, do exemplo, pode ser a luxúria, esse vício de masturbação, por exemplo, que muitas pessoas têm, o vício de um vício qualquer de bebedeira, por exemplo, também pode ser colocado no estudo, na meditação. Você vai escolher o principal defeito que mais te incomoda e você toda noite vai focar na eliminação desse defeito psicológico até que ele seja completamente eliminado. A Mãe Divina não elimina o defeito de uma hora para outra, ela começa a enfraquecê-lo de tal forma que quando ele vai se manifestar, ele se manifesta de uma maneira muito mais fraca, até que por fim ele não se manifesta mais. Porém, ainda tem a essência dentro dele que precisa ser completamente liberada. Para que isso ocorra, então, se nessa técnica que eu ensinei, ela vai até a sua infância, agora você precisa ir até a sua existência anterior. Porque esses defeitos psicológicos que nós temos, eles são muito, muito antigos. É por isso que eles estão tão fortes. Então, o objetivo dessa outra etapa é que quando você já analisou muito o defeito psicológico, vamos continuar com o exemplo da ira, você já sabe como é que ele se manifesta, por que se manifesta, você já percebeu as nuances da sua manifestação, e agora, né, em toda essa vida, e você quer saber a origem dele. Então, a partir daí, você vai tentar fazer o mesmo procedimento, lembrando das suas vidas anteriores. Para que isso seja possível, você faz a mesma técnica que eu ensinei há pouco, só que depois de lembrar como ele se manifestou na sua infância, você vai entrar em profunda meditação utilizando a respiração. Então, o objetivo é descobrir a primeira manifestação. Antes disso, você tem que ir lembrando dessas manifestações em vidas anteriores. Como é que você faz isso? Lembre que a primeira manifestação orgânica do nosso organismo quando a gente nasce é respiração. Você inspira e pronto, você está vivo como persona. Mais tarde vai receber o seu registro de nascimento e tudo mais. Então, é através da primeira respiração. O último ato que você vai ocorrer na sua vida será a respiração também, mas agora será expiração. Você inspirou para nascer, agora você expira para morrer. Quando você focar na sua respiração, então você já analisou o ego, aí você já está tranquilo lá na sua cama ou no seu quarto, enfim, sentado, deitado, você continua no relaxamento profundo, aí você vai se concentrar na respiração e tentar lembrar o primeiro ato da sua inspiração, que foi quando você nasceu. Isso é uma meditação mais profunda, mais complicada, mas com o tempo você vai conseguir fazer isso. Quando você lembrar a primeira respiração, que foi o momento onde realmente você nasceu, você vai tentar lembrar o último suspiro, quando você expirou pela última vez, que foi, evidentemente, na sua existência anterior. Feito isso, você quebrou a memória, você quebrou esse véu. Aí você continua concentrado no ego da ira, nesse exemplo específico, e você vai começar aos poucos ter nuances dessa manifestação do ego nas vidas anteriores. E toda vez que você tiver essa nuance, conseguir lembrar da manifestação naquela vida, você pede para o Cristo íntimo expulsar, para a Mãe Divina matar e força para o Pai interno. E continua fazendo essa regressão através da meditação direcionada ao ego para outras existências, até que você vai chegar na sua primeira manifestação do ego, que provavelmente tenha sido as primeiras existências que você estava no planeta Terra. Quando isso ocorrer, você vai descobrir a primeira manifestação. Aí você vai pedir para o Cristo íntimo expulsar aquele ego dos seus 49 níveis da mente, vai pedir Mãe Divina mata esse defeito, Pai interno força. Se tudo correr muito bem, e vai correr se você praticar todos os dias, aquele defeito psicológico vai finalmente morrer. E a essência que está dentro dele vai ficar livre, ficar liberta e vai despertar a consciência. Então, se você
conseguisse com o ego da ira, a parte da ira está resolvida. Então, não vai mais haver manifestação da raiva porque você não tem mais a raiva dentro de si. Essa é a técnica da meditação. É demorado, evidentemente, você não vai conseguir isso em uma semana, 2 semanas, provavelmente vai levar 3, 4, 5, 10 anos para fazer isso, mas você só vai conseguir a eliminação de um defeito psicológico se você começar a trabalhar hoje. Então, eliminação do defeito psicológico todo o tempo, quando ele se manifesta, leva para análise profunda em algum momento do dia, onde você tem um tempo para sentar, meditar e analisar o ego, e depois, quando você já estiver lembrando da sua infância e tudo mais relacionado àquele ego, você parte para essa terceira etapa da meditação profunda, que é justamente lembrar dessas manifestações em existências anteriores, a tal ponto que o ego será completamente compreendido, porque é necessária compreensão, e a eliminação deles é completa. Então, a base de tudo é a compreensão, e quando você compreende esse defeito psicológico através dessas técnicas que foram ensinadas, vai chegar uma hora que você se arrepende de verdade do defeito psicológico, que você pensa, mas por que é que eu tenho raiva? Quando essa percepção e compreensão profunda, que daí a sua essência começou a perceber aquilo, lembra lá que a nossa essência está adormecida, então quando ela consegue perceber que um defeito psicológico dentro dela causou danos a si mesma ou outras pessoas, ou até mesmo ao meio ambiente, aí começa a nascer a consciência verdadeira e ela se manifesta inicialmente com um arrependimento muito profundo que pode levar a pessoa às lágrimas. Não é necessário forçar nada disso, isso é algo espontâneo, isso vem da nossa própria essência, nós somos feitos exatamente para isso. Não tem problema se você chorar, se você se arrepender, de você querer morrer, né? Não estou falando de suicídio, nada, estou falando no sentido de morte interior, morte interna. Então a pessoa se sente assim muito triste com a situação que ela tem quando ela consegue perceber realmente quem ela é. Mas isso é com um trabalho diário. Então o trabalho esotérico, o trabalho interior, não é para fazer na segunda e esquecer de praticar na terça. É para fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, segunda, terça, ou seja, é para sempre. Ok? Nós vamos ainda continuar falando sobre a morte do ego em diversas aulas, em diversos vídeos. E aí, à medida que forem surgindo dúvidas, vocês podem entrar em contato.